Hello guys from 7th grade, how are you guys doing? So, for today's video class, we're gonna be working with an easy theme. Então a gente vai estar trabalhando com um tema bem facinho hoje, que é o tema de past, de passado. No conteúdo do 7º ano, a gente já vem trabalhando ao longo do tempo, desde o início do ano, alguns verbos no passado. Na verdade, a gente começa a ver no 6º ano, a gente revê no 7º e assim por diante. O que acontece? Quando a gente trabalha com verbos no passado, a gente consegue relatar inúmeras coisas em inglês. Eu consigo criar uma diversidade de histórias. Some time ago, algum tempinho atrás, nós começamos a trabalhar com o tema de Kings and Queens. Não sei quem lembra, reis e rainhas. E um dos objectives que eu passei para vocês era a interpretação do texto Catherine of Aragon, a Catarina de Aragon. Então aí nós temos aí, ó, humble and loyal, humilde e leal. E é um texto sobre a Catherine of Aragon, e aí tinha o texto, foto do texto, as informações, as perguntas sobre ele e tudo mais, exercício no Google Classroom. E foi onde a gente começou a ver sobre reis e rainhas esse conteúdo. E em seguida eu pedi para vocês escreverem uma história de um rei ou de uma rainha, da preferência de vocês. Lembram desse ponto, dessa era que nós trabalhamos? E aí nós trabalhamos muito com o simple past, certo? Com verbos no passado simples, verbos regulares, verbos irregulares, que são aqueles que mudam completamente no passado. E aí eu pedi para vocês estarem criando essa história utilizando o máximo de conteúdo que vocês tinham. Então, vários verbos no passado e criar uma história bem feitinha. Passei o DeepL para vocês, escreveu que foi quando eu comecei a repassar sobre o DeepL para vocês, que é aquele tradutor online. Vocês poderiam estar utilizando porque ele é 100% seguro e 100% bom nas suas traduções, são realmente verdadeiras, ok? E o objetivo para a aula de hoje é basicamente isso. Então a gente tem muito tema no livro, desde a página, quem tiver aí com livro físico ou livro digital, desde a página 76, nós temos 77, depois a gente pula para 78, depois na 79, e aí por diante, na 80 já dá uma modificada. Nós temos aí o conteúdo sobre past, sobre history. Então é um tema, é a segunda matéria que a gente trabalha no 7º ano, a história, certo? Então vocês têm inspiration for a long time, tem muita inspiração por aí, ok? Então, eu vou estar explicando o que vocês vão ter que fazer e como é que vai acontecer esse exercício para casa. Por quê? A gente vai dar uma parada na resolução dos exercícios porque eu preciso terminar o conteúdo com vocês, certo? A gente está tendo diagnose daqui um tempo, que uma época já está chegando. Então, o exercise de vocês, o que vocês vão ter que fazer para casa é um text, é um texto. Então, ao invés de ser texto de interpretação, vai ser writing class. Então, vocês vão trabalhar escrevendo esse texto. Como é que vocês vão escrever esse texto? Prestem bastante atenção aí. Vocês vão ter que escrever algo sobre o past, sobre o passado. Vocês vão relatar a história. Mr. Complete story. História completa. No. Summarized. Resumida. Porque senão fica uma história realmente, literalmente muito grande. Então, o que eu posso fazer aí para estar modificando a minha história? Eu vou primeiramente buscar uma date, uma data. Então eu vou pensar numa data, eu vou pesquisar datas históricas, tanto daqui quanto fora. Ok? Important events, eventos importantes, para eu estar podendo escrever sobre. Então eu separei 3 para vocês. September 7th, 7 de setembro. O que aconteceu aqui no Brasil em 7 de setembro? Então vocês podem escrever um texto relatando desde ali o início, certo? Até um ponto onde finalizou o que aconteceu nessa data. Então, assim, é um resumo, vocês vão contar com as suas palavras. E aquele ponto, vocês podem escrever direto no DeepL em português, e aí sai a tradução automática em inglês e vocês passam essa tradução para o caderno ou para o Word e sobe como arquivo. Lembrando que se passar no caderno ou para o Word, tira foto com o nome ali direitinho, por mais que vai ter o e-mail de vocês, ok? Deixa o cabeçalho bem feitinho e tudo mais para identificar melhor, para eu conseguir identificar melhor, ok? Separei uma outra data que é September 11th, 11 de setembro. O que aconteceu nos Estados Unidos em 11 de setembro? Então, vocês vão lá pesquisar o que aconteceu e podem relatar. Ah, professor, mas eu tenho que fazer sobre essas 3 que você mencionou aí.
ou eu vou poder fazer sobre outra que eu queira. É uma só história e é vocês que escolhem. Então, o tema é livre. E aí nós temos também o November 15th, que está para chegar ainda, 15 de novembro. Então, o que aconteceu no Brasil em 15 de novembro? Também vou relatar um pouco sobre essa história aí, vou resumir essa história aí, ok? Então, é basicamente isso. Entrei no DeepL, escrevi em português, saiu tradução automática, passei pro caderno, postei a foto no Google Classroom, tá tudo feito, tá tudo garantido já, ok? Então, primeira parte aí tá beleza, certo? E aí, eu tenho para vocês, então, essa parte do conteúdo e seguindo, como nós trabalhamos muito com verbos no passado, vocês lembram que nós trabalhamos com do e does, bem lá no início, que quando a gente trabalha com o presente simples, eu vou fazer perguntas com do e does. Então é a parte que a gente passa para a gramática. Por quê? Quando a gente trabalha com o passado, o do e o does, esses dois verbos são verbos auxiliares, muitas das vezes eles não têm a tradução aplicada na frase, eles estão ali para complementar, para literalmente auxiliar o outro verbo, para auxiliar o pronome, entre outros aspectos. Então, aí nós temos o passado do do e o does, que é o mesmo. Então, o do e o does são presentes, no passado eles viram did. Os dois viram did? Sim. E o que eu tenho que prestar atenção? Quando eu faço uso do meu verbo did na frase, eu não preciso ter outro verbo no passado. Então, quando eu crio minha frase no passado simples, normal, sem o did, o meu verbo vem no passado. Por exemplo, os verbos que nós trabalhamos. Played, watched, cooked. Lembra? Então, a gente tinha esses verbos no passado. Quando eu crio uma frase com did, eu não preciso desse verbo no passado. Por quê? O did já não é passado. Então, eu vou ter dois passados na frase para quê? Você já tem um que indica, certo? E o que vai indicar quando eu trabalho no passado, em pergunta, em negação, é o did. É ele que é utilizado. Então, o meu verbo volta para o presente. Então, é bem mais fácil a gente trabalhar com verbos no passado do que no presente, ok? E aí, eu vou passar para vocês, lá no Classroom também, algumas questions, algumas perguntas, certo? Que vão acontecer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui o exemplo para vocês. Do you like pizza? Bem facinho esse exemplo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que passar essa frase pro passado, trocando o verbo do ou does, independente, por esse verbo que eu acabei de falar para vocês, que ele vai fazer a substituição, e fazer a troca dos verbos, porque se um verbo está no presente, ele vai estar no passado, certo? Depois. Ou se ele está no passado, ele passa a estar no presente quando estiver junto com did. Então vocês vão ter literalmente que colocar essas frases no caderno e vão ter que responder essas frases. Vão ter que, na verdade, reescrever da forma correta no passado, ok? Então vocês tiveram aí o tema do texto, vocês vão trabalhar com a escrita. Finalizando essa escrita, vocês vão lá no Google, tem aí o Word com as perguntas do do e do does, que vocês vão ter que passar essas perguntas para o passado, ok? Ou afirmações, dependendo. Não precisam ser somente perguntas, tem que ter bastante atenção. Não é difícil, é bem facinho. Então, simplesmente, se eu tenho a frase Do you like pizza? O que eu vou ter que fazer para passar ela para o passado? Eu vou trocar o do por did e o meu verbo like, ok? Nesse caso, ele permanece com like no presente. Por quê? É uma pergunta, tem o did. Lembra, quando tem did na minha frase, o meu verbo fica no presente. Agora eu posso falar I like it pizza, certo? Pode ser uma frase que tem lá, é uma afirmação. I like it pizza. E aí eu vou colocar essa frase ali no passado simples, certo? Então, se eu tiver obrigatoriedade de colocar o did, que é o que vocês precisam fazer, eu vou criar uma perguntinha, certo? Então, did you like pizza? Então, esse verbo volta para o presente. Tem que ter atenção nesse ponto, ok? Não é difícil, vocês vão avaliar. Eu sempre coloco um exemplo quando a gente trabalha com gramática, lá diretamente. Eu coloco 1 ou 2, que você já tem uma ajuda a mais para fazer esse exercício. Bem fácil. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, tanto na escrita, se vocês quiserem saber como é que está o andamento, se está certo ou se não está, me manda o texto no WhatsApp, me manda no e-mail e me avisa. Olha, mister, mandei esse texto, dá uma visualizada, uma corrigida aí e me avisa.
Ou então, esse exercício da gramática. Mister, não estou conseguindo fazer, não entendi. Então, vocês me mandam que eu vou explicando para vocês. Mandam mensagem no WhatsApp. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, meninos do 7º ano. Vamos começar com o capítulo 14, né, que são os anfíbios, o segundo grupo aí dos vertebrados. Os anfíbios, quais são as características gerais desses animais, meninos? Eles são, a maioria são tetrápodes, ou seja, né, caminha aí sobre 4 patas, né? Tem um auxílio das patas, que são 4. Essas patas, eles têm adaptação ao salto e algumas espécies, né, têm as ventosas adesivas. Eles não possuem pelos, não têm penas, não têm escamas, tá? A pele deles é fina e úmida. Então, por ela ter essa característica de ter uma pele fina e úmida, isso auxilia nas trocas gasosas, né? Todos os anfíbios, eles possuem glândulas produtoras de veneno. Eles têm um ciclo de vida terrestre e aquático. Olha só, então, a palavra anfíbios, né? O anfi significa duas, bio, vidas, tá? Então, a vida deles é sobre 2 fases. Então, na fase larval, ele vai viver na água. Já na fase adulta, ele vai viver em locais próximos a essa água. Eles são do grupo dos cordados, né? São capazes de viver a parte da sua vida fora desse ambiente aquático. Nós temos aí em torno de 1.026 espécies de anfíbios conhecidas atualmente. E eles surgiram no planeta há cerca de 360 milhões de anos, né? Esses vertebrados, gente, eles passam sua fase de larva no meio aquático e ele vai tendo adaptações para o meio terrestre, tá? Ele sofre uma metamorfose, ele se transforma e aí na fase adulta ele tem uma grande diferença com relação à fase larval. Ele também é adaptado, né? Tem adaptações para viver nessa água. Esses animais são divididos em ordens, né? 3 diferentes, que são os anuros, os urodelos e os ápodes, certo? Eu falei para vocês que nós temos aí mais de 1.026 espécies de anfíbios, tá? Isso no Brasil. Agora, no mundo, é em torno de 4.000 espécies. Só na Amazônia, nós temos em torno de 250. No livro de vocês, na página 18, vocês lá vão preencher para mim. Tem uns retângulozinhos com para vocês poderem descobrir as ordens, né, que são classificados os anfíbios. Eles têm 3 ordens distintas. A primeira, vocês vão colocar lá dentro dos retângulozinhos os anuros, tá? Que tem lá como representação a rã touro americana. Na ordem dos anuros, gente, eu tenho os sapos, rãs e as pererecas. E eles têm 4 patas e não têm cauda. A segundo grupo são os urodelos. Então, os urodelos, eu tenho lá como representante as salamandras. E por último, vocês vão colocar os ápodes, tá? São classificados lá as cecílias. A gente vai falar de cada uma dessas ordens, tá? Como característica geral, eles têm vida dupla, já falei para vocês, ele tem parte do seu desenvolvimento aquático e parte terrestre. Eles são ectotérmicos,
Eu falei isso para vocês na nossa live de terça, a diferença entre animais endotérmicos e exotérmicos. Animais ectotérmicos, a temperatura ela vai variar de acordo com o ambiente, e a endotérmico, a temperatura ela é controlada internamente, tá? Esses animais vão viver em ambientes úmidos, são tétropodes. O coração apresenta 3 cavidades e eles apresentam ovos sem casca. Olha aqui, ó, o exemplo aqui de um ovinho desses anfíbios. Eles vão apresentar órgãos sensoriais. Esses órgãos sensoriais, né, vai emitir sons, e esses sons, eles vão ter funções variadas. Eles vão apresentar também uma visão bem desenvolvida, vai ter glândulas lacrimais e vai ter pálpebras. Esses sons, eles conseguem emitir, que é o coachar, e aí é como se esse órgão, como se o papo dele inchasse, né, aumentasse aí quando ele emitisse som. Geralmente eles usam muito na época do acasalamento, tá? Para poder atrair as fêmeas. A respiração, né? Durante a metamorfose, os anfíbios eles vão perder as brânquias, então na fase larval ele vai ter a respiração branquial. E aí, quando ele vai mudando, vai sofrendo metamorfose, ele vai ganhando pulmões. Então, no caso das salamandras, elas permanecem com respiração branquial. A pele também, ela é envolvida, e aí ela ajuda na respiração, e aí ela tem a respiração cutânea. Então, os sapos, rãs e pererecas, né? A passagem de ar pelas vias respiratórias produzem um som aí. No livro de vocês, na página 20 e 21, ele fala dessas características, né? Sobre a presença de glândulas, né? Falando sobre os pulmões, né? Da respiração pulmonar, né? Que ocorre sobre 2 estruturas. E da respiração branquial, no caso da salamandras. Tem até um anfíbio lá que ele é encontrado no México, que ele tem as brânquias externas, tá? O sistema nervoso desses anfíbios, ele é composto por um cérebro, vai ter orelhas que são formadas por uma membrana externa, que é responsável por capturar os ruídos, e eles têm estruturas que captam a luz, tá? No caso dos ápodes, eles não têm olhos, mas eles vão ter estruturas que vão captar a luz para eles poderem direcionar. O sistema excretor, ele é formado por 2 rins, né? E aí onde vai filtrar os fluidos do corpo e vai formar a urina. A urina ela vai ser eliminada para o meio externo através de uma cloaca, e ela fica armazenada em uma bexiga, que é a bexiga urinária. A locomoção dos anfíbios está relacionada com a sua estrutura muscular e esquelética. Os anuros possuem a locomoção bastante modificada, porque é de acordo com a estrutura dos seus membros, né? Então, eles podem saltar, né? Podem aí pular pequenos saltos, e algumas se locomovem por passos. E alguns, né, não têm membros, então eles vão rastejar, como se fosse igual, bem parecido com as cobras. Aí eu tenho o sistema de reprodução dos anfíbios, aqui em específico pegou de uma rã. O livro de vocês também, eles pegam do grupo dos anuros. Então, o macho,
a fecundação deles é externa, tá, meninos? Então, o macho, ele se pressiona o corpo da fêmea, né? Fica o macho sobre a fêmea, então, ao pressionar, ele faz com que a fêmea libera seus gametas, e ao liberar os gametas, o macho também libera o gameta masculino, e os ovos são depositados em locais úmidos, tá? Por quê? Para evitar a dessecação, como eles não têm casca, e aí ocorre a fecundação fora do corpo, né? E o embrião vai desenvolver dentro do ovo, e depois de algum tempo eles eclodem e saem os girinos. Os girinos, gente, possuem a cabeça que são fundidas, apresentam pequenas nadadeiras e eles são exclusivamente aquáticos. À medida que eles vão crescendo, vai passando a fase larval, a larva vai sofrendo metamorfose, então a cauda deixa de existir e passa a ter os pés, as patas. E a respiração, que era branquial, passa a ser respiração pulmonar e cutânea. Aí o animal cresce, fica adulto e aí vem todo o ciclo novamente através do acasalamento, aí vem liberação dos dos gametas masculino e feminino, depois vem a fecundação. Aqui estou mostrando para vocês também a metamorfose dos anfíbios. Então, tem os ovos, a fase larval, a fase de girino, que vai ter pequenas brânquias. E aí, ele vai ganhando, perdendo a cauda e tendo as patas, até ele ficar no sapo ou na rã adulto. Então, aqui tem a ordem dos anfíbios: anuros, sapos, rãs e pererecas, urodelos, a salamandra e ápodes, a cobra cega ou a cecília. Os anuros são sem cauda. No Brasil, o representante mais conhecido é o sapo cururu. Nós também temos a rã, né? A rã tem a pele lisa e úmida. A maior parte do tempo ela fica na água. Os membros traseiros são longos, né, e adaptados para saltos, e as membranas nos dedos para poder nadar. Os urodelos, né, os anfíbios são caracterizados por possuírem uma cauda. Seus representantes, né, desse grupo são as salamandras e os tritões. Aqui exemplo de novo do urodelo. É também chamado de caudata por causa da cauda, tá? Então, eles possuem a cauda e 4 patas. Aqui eu tenho os ápodes. Ápode significa sem pés. Então, com a cobra cega, né? Ela leva uma vida dupla aí. Ela tem o seu primeiro estágio na água e depois na terra firme. Algumas espécies aí vão fazer a exceção. Quando a larva sai do ovo, né, vive na água, ela é vegetariana, vai respirar por brânquias. Depois de passar por transformações, pelas metamorfoses, a respiração passa a ser aérea. Então, ela respira o ar com um pulmão só, tá? Também faz a respiração cutânea e a pele dela ela é bem úmida e coberta por um muco. Mais exemplo aí da cobra cega ou cecília. E aí, vocês vão fazer para mim a atividade do livro. Vocês acharam que ia ficar bem de boa, né? Igual o sapo na lagoa, mas não. Vão fazer as atividades no livro, na página 24, o número 4. Então, eu só quero o número 4. O número 4 tem a letrinha A, B, C e D. E aí, vocês vão postar para mim, porque ela vale nota, tá? Como eu já expliquei para vocês, todas as atividades desse bimestre, elas vão valer uma pequena nota, que no final, somando todas, vai dar 3 pontos, tá bom? Beijos para vocês, até a próxima aula.